Sejam todos bem-vindos, né? Esse é o nosso primeiro ATPC de língua portuguesa do ensino médio e que possamos ter uma manhã produtiva com muito aprendizado. Antes de nós darmos início, eu acho que poderia passar aquele vídeo, Fernando, lá do céu. Você faz favor para nós, para divulgação do Centro de Línguas? Nilceia, talvez ele não saia com áudio, porque o que foi enviado para nós não está hospedado no YouTube. Eu vou passar. Se não sair o áudio, por favor, me avisem, tá? Tá joia. Sejam bem-vindos. Conseguiu ver? Muito bem, Fernando. Eu acho que o vídeo ele não tinha áudio mesmo, mas vamos lá. Você compartilha a tela agora, inicial, por favor? Só um Enquanto o Fernando minutinho. vai compartilhando a tela, sejam bem-vindos. É um prazer tê-los, né, conosco. Tudo bem, Fernando? Conseguiu? Está dando um pouquinho de delay, né? Mas tudo bem, tranquilo. Vocês veem minha tela? Veem os slides? Por enquanto ainda não está aparecendo, Fernando. Tá compartilhando. Será que não tá? Tem que desafixar e procurar a tela que está compartilhando. Não? Ninguém vê?
Não? Não. Vendo a minha tela? Vou interromper o compartilhamento e vou recompartilhar. E agora? Agora sim. Ok? A TPC do Centro de Mídias, eu acho que ela acabou faz poucos minutos, né? Então, as pessoas ainda estão dando entrada na nossa TPC da DE, mas conforme o horário aí, né? Nós já é 11h07, nós iniciaremos, então, 11h10, né? Vamos aguardar mais 3 minutinhos para as pessoas estarem entrando aí na nossa TPC do ensino médio. Nilce, eu vou recompartilhar de outra maneira. Aí eu preciso do feedback de vocês, se vocês vão ver minha tela. Só um minutinho. Quando eu disser que está compartilhado, preciso ok de vocês, tá? Tranquilo. Vocês veem o slide? Compartilhei. Agora ele está começando a ser compartilhado, Fer. Uhum. É visível? Sim. Ah, ok. Beleza. Qualquer coisa, gente, eu estou no apoio técnico para a Nilceia. Se caso vocês sumirem aí o slide, né, me dê um toque aí no chat, por favor, né, me ajude nisso, porque para mim aparece aí o compartilhamento, tá? E eu vou acompanhando aqui também no chat as questões, conforme vocês forem colocando, aquilo que é pertinente, que eu consigo resolver, eu já vou respondendo. Se não, eu vou esperando e depois a gente encaminha para a Nilceia. Tá? Obrigado. Essa tela não consegue ficar um pouquinho maior, não, né, Fer? Isso, melhorou, obrigada. Melhorou? Isso, bem melhor. Acho que nós podemos começar, né? Já são 11h10, já teve aí 10 minutinhos, né? O intervalo de tempo entre a TPC do Centro de Mídias e a nossa TPC da Diretoria de Ensino. Sejam todos bem-vindos. E, enquanto isso, né, eu vou ler algumas instruções para vocês aqui da nossa tela inicial, né? Por favor, durante a nossa TPC, vocês desliguem a câmera e o microfone, né? E para que isso aconteça, basta passar o mouse aí na tela e clicar nos ícones, né? Conforme mostra a figura. A interação durante a apresentação, ela será feita por meio do chat. Aí vocês podem estar escrevendo ao lado ou até mesmo pedir a palavra, né, que vocês serão ouvidos. Como o Fernando disse, a nossa TPC ela está sendo gravada e será disponibilizada no canal do YouTube DRPP na TV. A respeito, né, da quantidade de ATPC, a carga horária,
Hoje, nós faremos 2 ATPCs da diretoria de ensino. Aqueles professores que faz apenas um ATPC, eles sintam-se à vontade ou participam dos 2, né? Que eu acho que será de grande valia aí, um aprendizado, porque o ATPC ele foi muito bem preparado para isso, para atender o momento, para atender a formação de vocês, ou vocês podem também estar assistindo a gravação, fiquem à vontade. É interessante que mantemos o foco, né, fazendo os registros aí no diário de bordo. E ao final da ATPC, vocês preencham o formulário de avaliação para validar a presença. Lembrando que o formulário de avaliação, ele estará aberto após a ATPC e permanecerá aberto até as 23 horas e 59 minutos do dia de hoje. Tudo bem? Podemos continuar? Pode passar a tela, Fer, por favor. Então, nós temos como dirigente regional de ensino, né, a Marta de Andrade Primo Mendes de Oliveira, como nosso diretor de núcleo, Frederico Gustavo dos Santos da Silva Moreira, eu, como professora coordenadora de núcleo pedagógico, respondendo por língua portuguesa do ensino médio, e o nosso apoio técnico aí, o Fernando, né, que estará acompanhando as ATPCs de língua portuguesa. Vamos lá. O tema da nossa ATPC de hoje é ressignificando o ensino de língua portuguesa. Né? O que será que nós veremos no dia de hoje com esse tema? Né? Como, apesar, né, de eu estar fazendo parte da equipe do núcleo pedagógico já desde alguns anos aí, desde 2018, nós não tivemos ainda nenhum contato, né, assim, direto com os professores de língua portuguesa do ensino médio. E aí eu pensei, né, o que posso estar abordando, pensando nas sugestões lá do formulário, e eu não conheço todos os professores, alguns nós tivemos contatos, né, com as ATPCs do Fundamental, as ATPCs presenciais, algumas idas até a escola, né, como acompanhamento, e aí, o que fazer? Aí, pensando, né, ressignificando o ensino da língua portuguesa. Nós sabemos que estamos passando ainda, né, uma reestruturação do ensino de língua portuguesa. E essa reestruturação, ela vem desde a BNCC, né, e a BNCC, ela vai direcionar o ensino da língua portuguesa, o que ensinar. Aí nós temos a disciplina de língua portuguesa pensando nos eixos de ensino. Esses eixos de ensino, eles estão organizados com habilidades, e essas habilidades estão pautadas, né, com as atividades que serão, né, passadas para os nossos alunos em forma de aprendizado. Vamos lá, Fer? Pode passar. Como objetivo, nós teremos, né, promover a formação do professor nesse espaço de ATPC e levá-lo a refletir o que é essencial nesse contexto de atividades remotas. Revisitar a forma de organização da disciplina de língua portuguesa e propor um roteiro de atividades pautado em habilidades. Os conteúdos que estaremos aqui colocando em pauta no dia de hoje é a organização da disciplina de língua portuguesa, sequência de atividades e como estratégias, nós teremos uma aula expositiva dialogada, exibição de vídeo, uma atividade utilizando o Google Forms e, ao final, a avaliação, né? O preenchimento do formulário de avaliação, como eu já disse, ele estará disponível a partir do final da TPC do dia de hoje. É muito importante, porque as próximas formações, elas serão em cima das sugestões de vocês, o que vocês estão precisando, né, para subsidiar aí o trabalho lá na escola com os alunos. Nós sabemos que
o contexto social, né, o contexto histórico que nós estamos vivendo é muito difícil, mas nós temos que unir força e um ajudando o outro aí de uma forma mais empática, né? E assim nós podemos superar tudo isso. Então vamos lá. Nós temos uma frase aí do Cortella, né, o grande Cortella, né, esse educador que está muito presente na educação, que muito nos ensina, não duvidar por duvidar, mas duvidar com organização, com disciplina, com método. Uma dúvida para construir certeza. Eu gostaria que vocês aí, uns 2 minutinhos, vocês utilizem para escrever aí no chat o que vocês entendem, né, a respeito dessa frase. O que essa frase quer dizer, né? Não duvidar por duvidar. Então, vocês podem estar escrevendo. Ou se quiserem pedir a palavra e falar também, sintam-se à vontade. Vamos lá? O que seria isso, né? Não duvidar, mas duvidar com organização. Nós podemos nos organizar as dúvidas de uma forma organizada? O que vocês acham? Vamos lá, gente, vamos participar aí no chat. Então, o Edson, ele está colocando para nós que é ter um fundamento, né? E esse fundamento, ele é muito importante. A Silene, ela acrescenta, então, né, que o conhecimento é construído a partir das dúvidas, que devem ser organizadas e desencadear as ações. Isso mesmo, né? A partir das dúvidas, nós nos organizamos e nós começamos a construir as ações. O tempo é de incerteza, né? Mas a educação, ela não para, nós precisamos estar atentos, né? Nós precisamos ter saúde para passar por tudo isso, nós precisamos ter certeza, né? Essa organização. Muito bem. Duvidar com coerência. A Yara coloca para nós, então, né, que, sobretudo nesse contexto, apresentam-se muitas críticas, dúvidas, que muitas vezes parecem mais agitações para discordâncias, seja no campo político, na saúde, na educação, e precisamos fundamentar e esclarecer. Isso mesmo, Yara. O tempo é difícil, né, mas a vida não para. E construir certeza é o que nos dará ânimos, né, para seguir em frente. Então, esse é o encanto da vida, é o aprender e sempre estar tentando superar aí esses obstáculos, né? Nós não queríamos estar vivendo esse momento, porém nós fomos pegos de surpresa. E com isso nós estamos crescendo. Estamos crescendo em todos os sentidos, né? Estamos crescendo, inovando aí, né, com a educação, estamos crescendo como seres humanos, estamos crescendo como familiares, né? Dando mais valor às pessoas, estando mais próximas, mesmo mediado aí por essa tecnologia, e isso é que vai transformando, né? Muito bem. Alguém gostaria de falar, pedir a palavra? Sinta-se à vontade. Carol, quer falar um pouquinho? Se vocês quiserem falar, é só abrir o microfone.
Bom, vamos passar então para frente, Fernando, pode ser? Como eu disse para vocês, né, lá no início, nós vamos resgatar alguns saberes agora. A Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, ele é um documento de caráter normativo que define o conjunto orgânico e progressivos de aprendizagem essenciais, que todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas e modalidades da educação básica, né? Então, nós temos a BNCC, que ela é esse documento que vai reger todas, né, as etapas do ensino e vai organizar as aprendizagens que os nossos alunos deverão aprender ao longo da educação, desde a educação infantil, né, até final da educação básica, lá na terceira série do ensino médio. Vamos lá. Pode passar, Fer. E neste sentido, nós vamos assistir agora um vídeo que vai falar sobre a BNCC e a disciplina de língua portuguesa. Vocês podem estar fazendo algumas anotações, porque após o vídeo nós faremos, né, algumas atividades. Lembra lá que nas estratégias eu coloquei para vocês que nós usaríamos o Google Forms? Então, esse vídeo aí, ao final, né, da apresentação dele, estaremos respondendo essas questões. Então, vocês acabaram de assistir aí um vídeo, né, que ele fala sobre a língua portuguesa e a BNCC, como ela vem sendo organizada, o quanto é importante a língua portuguesa. E nesse sentido, nós passaremos agora, né, para a nossa próxima etapa aí da TPC de hoje, que é o formulário. Colocarei para vocês, então, o link do formulário que vocês deverão entrar e responder aí algumas questões. Quem estiver no computador pode também estar acessando o QR Code aí ao lado, né? Que está sendo mostrado na tela, e vocês terão acesso às questões. Então, vamos lá? Alguns minutinhos.
Vocês já podem estar acessando o formulário e respondendo, tá, gente? Eu acho que uns 3 minutinhos vocês conseguem estar respondendo, são bem tranquilas as questões, elas estão baseadas no vídeo que nós acabamos de apresentar a vocês, tá? Já temos algumas pessoas que responderam aqui. Edson, você conseguiu acessar aí o formulário? Para acessar o formulário, ou vocês clicam aí nesse link, né, que o Fernando acabou de colocar, ou vocês vão pelo QR Code. Já temos alguns professores que responderam o formulário e os demais podem estar acessando e respondendo também. Lembrando que para entrar, né, no formulário e responder as questões, basta clicar no link ou, né, acessar pelo QR Code.
Estão conseguindo responder? Podem colocar aí no chat, né? Para que nós possamos ter um feedback aí de como que está acontecendo, né? O desenvolver, o desenrolar dessa atividade. Não precisam ter medo, né, do que colocar, né, nós não iremos fazer a leitura das respostas, né, é mais uma dinâmica, uma forma de trabalho, né, para diferenciar aí, e até mesmo para ser utilizada, né, como uma modelização de ensino para as atividades de língua portuguesa com os alunos. Mais 2 minutinhos, tá? Nós já estamos aí com 50%, né, das pessoas respondendo o questionário, apresentando as respostas, né? Isso é muito bacana, de uma forma para dinamizar, né, a nossa TPC. Muito obrigada aí às pessoas que colaboraram, que participaram e que responderam. Eu acho que nós podemos dar continuidade, Fer. Você projeta a tela, por gentileza? E aí nós vamos para uma interação agora, né, sobre o vídeo que nós assistimos, e eu gostaria que vocês fossem colocando as impressões que vocês tiveram a respeito do vídeo, né? Aquelas pessoas que não conseguiram concluir as respostas aí no formulário, pode estar respondendo depois. Agora é o momento que nós vamos trazer aqui para o coletivo essa atividade, nós iremos socializar. E aí vocês falarão para nós agora, né, neste momento, quais as impressões do vídeo. Pode abrir o microfone e participar. O questionário foi para ilustrar o momento e deixar mais dinâmica a nossa TPC, né, que é uma forma de nós estarmos aprendendo também, né, outras estratégias que podem ser utilizadas com os alunos, né, na sala de aula, com os alunos nesse momento, nesse contexto atual que estamos vivenciando, né? Não é uma obrigação, é uma sugestão, e vocês podem falar agora, então, para nós socializar nesse momento, quais as impressões que vocês tiveram a respeito do vídeo. Pode estar colocando no chat, ou podem pedir a palavra. A Marli está dizendo, Fernando, que ela está com problemas no chat, com a internet, né? Infelizmente, né, gente, o trabalho em home office tem essas...
Oi, pode falar. Professora Marli, o que acontece? Qual que é o problema? Voltando então, gente, o que vocês... A internet está caindo, né? Infelizmente, em alguns momentos ela acaba oscilando. Mas é um probleminha que nós estamos vendo que é só com a Marli. Então, os demais, eles têm condições de estar participando. O que vocês acharam? Quais as impressões a respeito do vídeo que nós assistimos no início da TPC? Ele traz para nós o quê? Ele fala sobre a disciplina de língua portuguesa, quais as novidades, o que vocês sentiram, qual a importância da língua portuguesa, né, para a aprendizagem dos nossos alunos, quais as novidades. Vamos lá. Oi, pode falar? A professora Mirtz pontua que ainda não usei o Google Forms, mas para a próxima atividade com a segunda série do ensino médio, usarei. Já está preparada. Que legal, Mirtes, parabéns, né? O Google Forms é uma ferramenta muito interessante, né? Que ela é possível de ser utilizada com os alunos. Vocês viram que, né, nesse exemplo aí que nós trabalhamos na TPC, é um exemplo que já dá um feedback, né? Então, é possível já colocar a grade de resposta para que o aluno tenha um feedback. Esse feedback, ele pode ser tanto imediato quanto posterior, né? Isso é muito importante. Também a professora Viviane, ela pontua: utiliza a ferramenta Forms com os alunos. Viviane, abre o microfone e fala um pouquinho qual a forma que você costuma trabalhar com os alunos, como acontece, se tem uma interatividade, qual o retorno, pode ser? Olá, bom dia. Oi, bom dia, professora. O formulário eu uso com os alunos a partir do roteiro que a gente envia para eles, né? Então eu envio o roteiro para eles, com o conteúdo e depois o formulário é mais para um fechamento, entendimento do conteúdo. E o retorno é significativo. E eles gostam também de fazer, acham bem prático. Que legal, né? Ele acaba sendo prático pelo fato de que ele pode ser acessado até mesmo pelo celular, né? Então, muito interessante, parabéns. Então, é um testemunho aí, né? Uma socialização, que é uma ferramenta que ela é possível de ser utilizada com os alunos, né? Porque a professora, ela pontua que está tendo sucesso com isso e que eles gostam, né? Então, despertar esse gosto pelo aprendizado, né? Pela interação, por esse protagonismo, é muito importante. Parabéns, professora Viviane. Céia, o professor Jonathan Pinheiro, ele falou que está utilizando uma estratégia de trabalho com vídeo minuto, podcast e trailer detonado. Nilceia, Fernando, Oi. é a professora Dani. Agora que eu estou olhando, que eu entrei com... Aqui são 10 perfis do Google, né? Exagerando. Eu entrei com o do meu marido, eu saí, entrei de novo, é a Daniela, tá? Fernando, desculpa, tá aparecendo o Jonathan, né? Ok, professora, tudo bem. A Daniela Dona Antônio. Obrigada e desculpa, tá, gente? Não, Obrigada. tranquilo, professora, senta-se acolhida, tá? Ok.
Ô, Daniela, fala para nós um pouquinho, então, como que você tem feito, né, essas atividades aí, utilizando esse vídeo minuto, podcast, né, esse trailer detonado aí, como é desenvolvida, se tem uma boa receptividade por conta dos alunos. Explica para nós um pouquinho, por favor. São várias barreiras, tá, Nilce? Então, eu comecei isso na escola particular já há um tempo. São várias barreiras que a gente enfrenta, né? Então, na minha cabeça, eu achava que eu tinha de saber editar um vídeo, que eu tinha de saber fazer um stop motion. Então, stop motion eu aprendi ali na Univesp, na faculdade, com uma professora de Ribeirão Preto, né? Então, eu achava que eu teria de saber fazer tudo isso para que eles conseguissem. E eu descobri que não, né? Eles podem usar aí o Vimeo, o Movie Maker para fazer. Então, o que eu faço? Eu não sei. Eu mexo com a parte de tecnologia, mas eu não parei ainda para aprender a fazer o que eles fazem. Então, eu vou utilizando tutoriais, vou dando aí as ferramentas, tá? E eles vão fazendo. Então, são os alunos que estão conectados, né? Então, não são todos que estão fazendo, né? São os que estão conectados, que eles conseguem, em grupo, fazerem atividade. Então, uma notícia, por exemplo, ela pode ser feita por forma de vídeo. Uma reportagem, ela pode ser feita por forma de vídeo. Um perfil, por exemplo, você pode fazer um perfil de alguém conhecido ou o seu próprio perfil, você primeiro faz todo o texto, né, o texto escrito, que a gente também não pode perder isso, né? O professor faz a correção, né, a gente realiza a correção, eles precisam saber que eles têm de seguir um roteiro, então a gente tem até essas habilidades da BNCC. Tudo isso que eu estou te falando, na BNCC você tem essas habilidades listadas, né? Só que, por enquanto, no ensino fundamental, então eu faço essa transposição. A partir daí, eles vão utilizando imagens da internet mesmo. Então, vamos supor, ele quer falar que a pessoa terminou a faculdade de jornalismo, né? Então, ele pega uma imagem qualquer da internet de um jornalista e ele coloca ali. Então, ele vai contando a história, ele vai fazendo o perfil, a biografia, usando imagens ali na internet aleatórias para montar o texto dele, né, dentro do vídeo, né, dentro aí da ferramenta que produz o vídeo. E é interessante, eu gostei, assim, de fazer, dá muito trabalho, né, não sai como a gente primeiro não sai, a gente tem que falar para eles novamente refazer, mas, assim, é uma barreira, né, para a gente, nós que estamos aqui na escola pública, né, é uma barreira, mas não é impossível de fazer, e a gente não precisa dominar, entendeu? As ferramentas, só dar auxílio para eles, para que eles consigam pesquisar. Que legal, eu fico feliz por você estar utilizando essas ferramentas, né, como você mesma disse, é um desafio, e não é porque nós somos, né, da rede pública que nós não podemos dar acesso, né, aos nossos alunos. Aqueles alunos conectados que fazem, tem que fazer isso mesmo, né, estimular para que eles façam e deem, assim, o testemunho deles, né, replicam isso daí para os outros, que é possível. E é assim que, como, né, o vídeo mesmo, ele mostrou para nós, que nós podemos o quê? Fazer com que a aprendizagem, ela aconteça e que o nosso aluno, ele seja o protagonista, porque a língua portuguesa é uma língua materna, né, e nós temos aí os campos de atuação, né, que a BNCC traz para nós, os campos de atuação, onde a disciplina, ela é organizada. Isso é importante porque dar o quê? Essa acessibilidade, né? Então, vamos dar acesso aos nossos alunos, para que eles possam fazer dentro das condições que eles têm. Mais alguém, Fer, por favor? O professor Edson, ele pontua que ele também faz isso por meio do Teams e por Forms, né? Ele utiliza essas duas ferramentas. A professora Silene, ela disse que está buscando conhecimentos técnicos para começar a usar. Os colegas já utilizam, estão gostando e nos auxiliando. Sobre esse assunto também, professora, eu quero comentar rapidinho, nós teremos aí uma formação pelo núcleo pedagógico, eu e o Marcos, na segunda-feira, a partir das 14 horas, com assunto abordando sobre formulário online, tá? Nós vamos fazer uma formação aí às 14 horas, logo nós enviaremos aí o link de acesso para tal, tá?
Então, se a senhora quiser participar, está convidada. Tá? Não só ela, como os demais também, né, Fer? Com certeza, todos, né? É uma ferramenta, porque é uma estratégia aí que muitos professores estão buscando, tá? Também a professora Leila, ela fala assim, ó, gostei muito do vídeo, bem esclarecedor e didático. Muito bem, isso mesmo, Leila. É assim, eu tentei trazer para vocês um vídeo, né, que esclarecesse como está sendo organizada, né? Como a professora mesma disse aí, no relato anterior, que lá no ensino fundamental, como nós já temos o currículo paulista, fica mais claro enxergar como está organizada toda essa dinâmica, né, de trabalho aí da língua portuguesa, mas no ensino médio, como ainda o nosso currículo, né, ele está em fase de construção, nós não conseguimos visualizar de uma forma clara, né, como que está organizada essas habilidades aí. É por isso que quando nós recebemos aquelas listas, né, com as habilidades de cada série, elas ainda não estão aí dentro dos campos, né? Diferente do ensino fundamental, que já sofreu todo esse processo, e nós já temos o currículo paulista. A professora Daniela, ela pontua também que ela está utilizando cyberpoemas. Muitas barreiras podem ser vencidas através dessa estratégia. Utiliza o Forms, da Microsoft, para a autoavaliação e provas. Legal, Daniela, isso é bom, né? É até um feedback importante quando você pontua a questão das provas, porque muitos professores têm utilizado até mesmo com a avaliação em processo, né? E aí, ao invés de dar o feedback imediato, quando eles assinalam e realizam a prova, pode deixar em aberto, né? E sem essa resposta imediata com chave de resposta. Então, legal, parabéns. É isso mesmo. A professora Marlete, ela fala que está utilizando o formulário Docs e é muito interessante, os alunos estão gostando. Também na mesma linha, a professora Maria Luísa fala assim, ó, já fiz várias atividades para os meus alunos e já sei utilizar, entretanto, a maioria não responde. Optei por fazer roteiros com questões. Para muitos alunos, tenho que printar a tela porque o celular não abre nem PDF. Né? Aí uma dica, né, da questão da limitação no recurso mobile, né? Também... E assim, né, Fer? Eu acho que é interessante destacar também que cada escola, né, cada professor, cada turma tem a sua forma, né, de estar dando esse acesso aí, de estar participando das aulas. Então, a professora tentou com uma ferramenta que não teve sucesso, mas nem por isso ela deixou de utilizar uma outra forma, uma outra ferramenta, uma outra estratégia para que os alunos, né, consigam aí o engajamento, né, a participação nas atividades. Muito bem, professora, parabéns. A professora, né, continua, a produção textual é realizada tanto por vídeo quanto escrita. Há um roteiro que precisa ser seguido, né? Então, ela faz uma roteirização. A professora Marli, ela pontua, ainda não usei o Google Forms. E aí a professora Maria Luísa pergunta, qual é o nome do aplicativo? Sobre qual aplicativo, professora, a senhora está perguntando? Se for sobre a ferramenta que nós utilizamos, é o Google Forms, né? E, Marli, é uma oportunidade para você participar do curso aí com os nossos PCNPs de tecnologia no período da tarde, né? A professora Márcia, ela fala, hoje, mais do que nunca, buscamos diversificar os caminhos para oportunizar os alunos. Concordo com que o retorno da participação tem sido satisfatório. O Google Forms facilita o processo avaliativo para os alunos que estão logados. Claro, obrigado. E a professora Helene também pontuou, a produção de podcast na segunda série do ensino médio foi bastante satisfatória. Alguns grupos surpreenderam pela criatividade e desenvoltura. Ok, obrigado. E aí, a professora Romilda também, eu fiz uso
com o 9º e o 7º ano, só que falta conhecimento do uso das ferramentas, por exemplo, formatação, imagens. Nessa questão, professoras, é um trabalho processual, né? E eu falando como PCNP de tecnologia, o multiletramento digital, ele ocorre em duas vertentes, tanto para o aluno como para o professor. Então, é um processo que nós estamos vivenciando e aprendendo na prática, mas ele é muito dinâmico e é bem satisfatório quando você se lança ao desafio, por quê? Você abre essa questão de aprendizagem e a possibilidade aos seus alunos, né? Então, parabéns aos profissionais que estão aí tentando isso, porque é muito satisfatório mesmo. E é uma forma de estar trazendo os alunos, né, para esse mundo tecnológico, né, que é o mundo deles, né? Dá um pouquinho de trabalho para nós, né, aprendermos, porém, quando nós aprendemos, nós percebemos que são ferramentas que são significativas, são ferramentas que acabam até otimizando o tempo, né, e fazendo com que esse engajamento ele aconteça de uma forma mais rápida. Aí eu acho que eles já responderam, né, essas 3 questões, socializaram um pouquinho a respeito do vídeo, a respeito de como que eles estão utilizando essas ferramentas, o Google Forms e outras formas, né, de trabalho, aí de acordo com a realidade, com o contexto, dentro de cada escola, com cada turma, e ficou claro, né, já a resposta dessa terceira pergunta, né, que o trabalho organizado e pautado com intencionalidade, ele contribui com a aprendizagem dos alunos, né, e vocês, mais do que ninguém, deram aí vários testemunhos, né, relataram várias boas práticas aí do que vocês estão fazendo e que está tendo sucesso, né, parabéns, é isso mesmo, e aí nós voltamos um pouquinho, né, na fala do Cortella, porque o Cortella fala para nós o quê? Lá no início da nossa TPC de hoje, né? Não duvidar por duvidar, mas duvidar com organização. E vocês mostraram muito bem a organização que vocês vêm planejando, vêm realizando esses roteiros e estão fazendo com que essas atividades, né, com que essas habilidades cheguem até os alunos e eles dão feedback, né? E esse feedback aí está sendo bastante positivo, né, e uma dúvida de construir certezas, e com isso nós estamos construindo, né, cada vez mais. Parabéns. Podemos passar adiante, Fer? Alguém quer falar mais alguma coisa? E agora, né? Eu apresentei para vocês até agora um vídeo falando da BNCC, como vem organizando essa questão da disciplina de língua portuguesa, que a disciplina de língua portuguesa, ela vem organizada por campos de atuação, né? E aí, como que nós fazemos? Nós seguimos o quê? Porque o ensino fundamental, a disciplina já está fechadinha, o currículo do Estado de São Paulo ele está bem organizado, e do ensino médio ainda, ele está passando por um processo, as habilidades, elas perpassam aí, né, os campos de atuação, seja ele o campo da vida pessoal, o campo artístico-literário, o campo das práticas de estudo e pesquisa, o campo jornalístico-midiático e, por fim, o campo de atuação na vida pública, né? Então, o que nós fazemos? Como que nós podemos dar seguimento, dar continuidade? Então, nós podemos... Pode passar, por favor, Fer. Nós podemos utilizar, né, com as nossas aulas, com os nossos trabalhos, a matriz, né, processual de língua portuguesa, nós podemos estar utilizando o nosso currículo vigente, que para o ensino médio é esse preto e branco aqui, né, o de códigos e linguagens, e também nós temos os cadernos dos alunos e do professor, o caderno em PDF. Esse material aqui, ele encontra... alocado, né, disponível para vocês lá no Supernúcleo, vocês podem estar acessando e está descobrindo aí, está fazendo a relação, está organizando os roteiros de atividade em cima dessas habilidades para o ensino das séries aí, das 3 séries do ensino médio. Pode passar, por favor, Fernando. E aí,
a língua portuguesa, ela está organizada por eixos de aprendizagem, né? E quais são esses eixos? Nós temos o eixo da oralidade, nós temos o eixo da produção de texto, nós temos o eixo da análise linguística e nós temos o eixo da leitura. E a partir desses 4 eixos aqui de organização da disciplina, é que todas as habilidades, elas estão aí organizadas. Então, vamos lá. O eixo da leitura, o que seria esse eixo da leitura? Quando a gente fala no eixo da leitura, o que vocês entendem? O que vocês conseguiram descobrir lá no vídeo, né? O que vocês já sabem? Quando eu falo do eixo da leitura. O que vocês podem falar para nós? O eixo da leitura seria uma leitura por compreensão. Então, é a leitura onde o aluno ele é capaz de ler não apenas para decodificar os símbolos, né? Ele lê para compreensão, ele lê nas entrelinhas, ele compreende. Então, o leitor ativo. E na oralidade? Na oralidade seria aquela questão de saber se comunicar, saber se portar, né? Ele consiga participar de uma entrevista de emprego, ele consiga conversar com diferentes pessoas, né? De diferentes contextos dentro da sociedade, ele consiga falar bem, né? Ele consiga ser compreendido. Quando nós falamos na produção de texto, a produção de texto, e ela vem como, nós vimos aí que o ensino da língua portuguesa, ele está centrado no texto. Então, o nosso texto, ele vem para... todo em cima do texto, de uma forma contextualizada, e os eixos, eles vão perpassando sempre com o texto como centro, né? Então, a produção de texto. Como produza, né? Então, esses textos, eles precisam estar ligados ao quê? As práticas de linguagem relacionadas à interação. Então, vamos lá, o texto escrito, ele pode ser um texto oral, ele pode ser um texto semiótico, né, com diferentes finalidades, né, e aí o aluno, ele vai construindo, ele vai aprendendo, e ele vai utilizando, né, e sendo o produtor desses textos. E a análise linguística, como que ela fica, né, em meio a tudo isso? A análise linguística sempre pensando no texto, então, a partir das habilidades, né, a análise linguística presente no texto. Então, não uma análise linguística e pensando de uma forma fragmentada, mas sim de uma forma estruturada, né? Dentro do texto, o professor ele consiga ensinar o aluno a observar, né, esses procedimentos, né, em relação à nossa língua. E nesse sentido, né, eu vou apresentar para vocês agora um modelo, né, de como trabalhar um roteiro de estudo, como trabalhar com os nossos alunos, pensando em habilidades, em gênero textual, em atividades. É aquilo que eu havia falado para vocês lá no início. Então, nós temos a BNCC, que ela vai comunicar com as diretrizes curriculares, né, com as práticas sociais de leitura e de escrita, e com isso, nós temos que preparar todas as nossas aulas pensando nos eixos da língua portuguesa. Então, se eu tenho os 4 eixos da língua portuguesa, o que eu posso fazer? Então, eu tenho o primeiro momento na hora de elaborar o meu roteiro, eu preciso pensar no quê? Eu preciso pensar nas habilidades. Quais as habilidades que eu quero que estejam presentes no meu roteiro? Selecionando as habilidades, eu preciso pensar no quê? No gênero textual. Qual que é o gênero textual daquela série, né? O que ele precisa aprender? E a partir do gênero, eu vou pensar nas atividades. E é claro, né? Essas atividades, elas precisam contemplar os 4 eixos de ensino da nossa disciplina. E como modelo, aí eu trago para vocês, de atividade, de roteiro,
pensei nas 3 séries do ensino médio. Então, lá, o modelo que será apresentado, ele vai falar com a primeira série do ensino médio, analisar o material, eu escolhi essa habilidade. Relacionar informações sobre concepções artísticas e procedimentos de construção do texto literário, com os contextos de produção, para atribuir significados de leitura crítica em diferentes situações. Lá na segunda série do ensino médio, esta habilidade será contemplada, inferir o sentido de palavras ou expressões em textos literários, considerando o contexto que as envolve. E na terceira série do ensino médio, inferir significados, apoiando-se em pistas presentes no texto e na mobilização de conhecimentos prévios. Pode passar, por favor, Fernando. Se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, pode estar fazendo a interação aí pelo chat, tá? Que o Fernando fará a leitura. Nilceia, tem 2 colocações. A professora Silene relata assim: com a leitura, a língua portuguesa dialoga e colabora com todas as disciplinas e vice-versa, né? Também a professora Daniela relata: a leitura não é vista apenas no textos escritos, mas em imagens estáticas ou em movimento. Além disso, o som como o da música. Isso, muito bem, né? A língua portuguesa, ela tem esse encanto, né? Ela vai dialogar com todas as disciplinas, por isso que o trabalho, ele é pautado na questão da interdisciplinariedade, né? E quando o Jonathan, né? A questão quando a gente fala dos textos multimodais, né? Desse multiletramento aí, professora. Então, a língua portuguesa, ela vai fazendo... É uma outra forma de ensinar, né? Se até então, lá nos parâmetros curriculares, nós tínhamos o quê? Vamos trazer o texto jornalístico para a sala de aula, porque eles estão nas esferas sociais. Hoje nós temos esse multiletramento, esses textos multimodais, que eles precisam ser compreendidos e eles precisam ser ensinados, né? Porque o contexto de ensino, ele é outro, né? Essa geração de agora é uma geração que está habituada com a tecnologia, e trazer esses textos para o ensino da língua portuguesa é muito importante, né? Por isso que o centro de todo o ensino da língua portuguesa é o texto. Então, quando nós pensamos em elaborar, né, uma sequência de atividades, um roteiro de estudos, nós temos que pensar no texto, primeiramente, né, e a partir desse texto aí, quais as habilidades, né, que eu quero com que o meu aluno aprenda, eu escolho o gênero textual, e aí eu vou pensando nas atividades. Vamos pensar assim, do macro para o micro. Então, eu tenho lá as minhas habilidades e, a partir das habilidades, as atividades. E essas atividades, elas precisam perpassar o quê? Os eixos. Então, eu tenho o eixo da oralidade, eu tenho o eixo da análise, né, linguística lá, eu tenho o eixo da produção e eu tenho o eixo da leitura. E aí nós temos, então, eu vou apresentar agora para vocês um roteiro de estudo, penso que ele pode ser trabalhado nas 3 séries do ensino médio, ele pode ser acrescentado outras habilidades, essas habilidades só foi um exemplo, tá? Não é uma obrigação vocês estarem aplicando, né, esse roteiro aí com os alunos, mas se caso vocês... quiserem fazer uso, depois é interessante que vocês dêem um retorno, né? Como foi que aconteceu a atividade, qual foi o feedback que vocês tiveram com a aplicabilidade dela. Então, vamos lá. Quando nós pensamos numa atividade com texto, nós pensamos, é interessante que nós podemos pensar em estratégias de leitura. Então, eu trago aí... o texto, um apólogo, né? Vocês, e em cima desse texto, um apólogo, vocês podem estar fazendo a seguinte pergunta para os nossos alunos. Ao ler o título, é possível deduzir o assunto que será abordado? Se sim, o que levou a ter essa conclusão? Então, apresentando o título do texto, né? Quais as primeiras impressões, né? O que eles acham que o texto vai falar? Esse título remete a alguma coisa?
Quais as impressões de leitura? Caso não conheça o significado da palavra, consulte o dicionário. Quando eles consultam o dicionário, eles vão ampliando esse repertório. E ao ampliar esse repertório, eles vão fazer uso dessas palavras desconhecidas numa produção de texto, ou até mesmo na oralidade, né, na conversa, no diálogo com as pessoas. Você conhece o autor? Comente sobre a biografia ou alguma obra dele que já tenha lido. Então, se o aluno conhece, então ele conhece o autor? Qual que é o autor desse texto apólogo, né? Então, nós temos um texto aí do Machado de Assis, e o Machado de Assis, ele é um clássico, né, da literatura. Então, em algum momento, ele pode ter ouvido falar desse autor. Então, de repente, dar voz para que ele possa comentar um pouquinho. Eu já li como que é a obra e assim por diante. Pode passar, Fer, por favor. Durante a leitura, é interessante que ele volte, ele faça uma leitura global do texto, e nessa segunda leitura, ele pode ir destacando as palavras desconhecidas. E conforme ele vai enumerando essas palavras, ele vai destacando, ele pode também estar fazendo aí um vocabulário, né? No seu diário de bordo, no seu caderno. E também pode estar grifando aí as palavras-chave ou a ideia principal do texto. E de acordo com essa segunda leitura, ele já pode estar organizando e realizando um esquema de compreensão. Esse esquema de compreensão, ele pode ser um mapa conceitual, ele pode ser um resumo, pode ser uma síntese, né, em tópicos, um áudio, ou aquele esquema que vocês estão acostumados a trabalhar aí durante as aulas, né, e esses alunos já estão habituados a fazer. Pode passar. E aí nós temos, né, o texto, um apólogo de Machado de Assis. Esse texto Alguém gostaria de fazer a leitura? Será que a gente consegue fazer a leitura do texto para ficar mais clara a explicação? Vocês conhecem esse texto? Nilceia. Oi. Falta 5 minutos para o encerramento. Então acho que não vai dar tempo, né? Mas também correr, né, Fer? Talvez dá para combinar uma estratégia, né, de leitura para o próximo encontro, né, a continuidade. Eles fazem a leitura já com as estratégias dentro da estratégia de leitura do texto, e aí a gente reconecta aí no próximo encontro. Não sei, pode ser? Legal. O que vocês acham, professores? Volta um pouquinho, por favor, Fer, nas duas telas iniciais ao conto, né? O inicial antes da leitura e o depois, né? Porque aí vocês poderiam estar fazendo, então, né? Uma leitura desse conto do Machado de Assis, vocês poderiam estar fazendo utilizando a estratégia antes da leitura e durante a leitura, lembrando, né, que o que foi apresentado aqui é só uma possibilidade, vocês podem ter outras possibilidades de estar trabalhando com essas estratégias, né, e aí vocês anotem aí a forma, né, de compreensão, qual que é o esquema de compreensão que cada um consegue fazer a respeito da leitura. Pode ser, então? O que vocês acham? Bom, a Marli diz que concorda, né, a Mirtes, a Yara. Eu acho que é legal a gente continuar no próximo, sim, né? Porque aí fica até a gente consegue fechar. Então, vamos fazer o seguinte, né? Nós continuamos, então, na próxima ATPC. Eu encerro por aqui esse momento, né? Agradeço aí a paciência de vocês. Essa questão da
da TPC formativa aí de solo é uma novidade, então nós, assim como vocês, né, estamos também rompendo essas barreiras, não é fácil lidar com a tela, não é fácil tentar, né, fazer com que essa forma de trabalho ela chegue, né, de uma forma mais tranquila possível. Mas vamos superando, né? Porque o que vale dessa nossa vida é isso, né? Superar as barreiras e tentar sermos melhores. Então, vamos fazer assim: vocês ficam com atividade aí para o nosso próximo ATPC da leitura do conto, um apólogo de Machado de Assis, e aí vocês pensam em algumas estratégias sobre o antes da leitura e o durante a leitura, e façam aí os esquemas de compreensão, cada um de acordo com aquele que está acostumado, e nós retornamos na semana que vem. Alguém quer falar alguma coisa? Pode abrir o microfone e fica à vontade. A professora Jaqueline está pontuando um link para o curso de segunda. Ainda não geramos, tá, professora? Nós vamos gerar e vamos enviar para as escolas, tá? Pode ficar tranquila. A respeito desse material, eu já vou subir ele lá para o blog, lá em materiais de ATPC, dentro de linguagens, eu vou criar uma pasta lá, ensino médio, língua portuguesa, ensino médio. Esse slide vai estar lá, ok, Nilce? Sim. Então, eu acho que é isso, né? Tenham uma boa tarde aí, uma ótima restinho de semana, e fiquem com Deus, e nós retornamos, então, com a nossa sequência de atividades no próximo ATPC. Muito obrigada pela paciência. Nilce, também a resposta lá do formulário de presença e avaliação, tá? Sim. Pessoal, por favor, eu acho que a Nilce já deixou aberto, né? A partir de agora, vocês podem responderem lá o formulário de presença e avaliação. Eu agradeço, tá? Muito obrigado, Nilce, tá? Estou aí para servir vocês. Um abraço. Tchau, tchau. Um abraço, Fer. Muito obrigada, pessoal.